Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, tema de hoje, nós falamos um vídeo na segunda-feira referente à possível sanção dos Estados Unidos. Agora a questão é, os Estados Unidos se sancionar a China, quais implicações para o Brasil? Se você quer entender sobre esse movimento, sobre a geopolítica e o contexto financeiro e econômico global, se você gosta desse tópico, se inscreva em nosso canal, curte, comente, compartilhe, que isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Pessoal, agora bora pro vídeo, vamos lá. Quais implicações para o Brasil caso os Estados Unidos realmente, vamos ver se eles vão ter realmente coragem para sancionar a China e qual tipo de sanção eles realmente vão poder fazer para atrapalhar realmente a China e, consequentemente, o Brasil. Mas antes da gente comentar um pouco mais, eu preciso contextualizar para vocês as relações comerciais entre Brasil e China, para que todos nós possamos entender o real impacto que isso pode causar no Brasil. Pessoal, no ano de 2000, a América Latina como um todo fazia no máximo ali em torno de 14 bilhões de dólares de vendas para a China. Agora, em 2023, que como os dados são fechados ano a ano, nós não temos ainda o dado de 2024 porque ele está em curso. Agora, de 2023 já foi fechado. Então, ou seja, em 2023, a América Latina, em relações comerciais de exportação para a China, vendeu 480 bilhões de dólares. Ou seja, um aumento de 35 vezes. Só para o Brasil foi 122 bilhões de dólares em exportação. Ou seja, o Brasil sozinho de toda a América Latina corresponde a mais de 25% desse percentual. E a balança comercial entre Brasil e China, ela é favorável, muito difícil dos outros países, porque os outros países como um todo da América Latina, a maioria deles, pouquíssimos casos, importam mais do que exportam. Já no caso do Brasil, nós estamos favorável. E essa balança favorável é quase de 60 bilhões de dólares. Ou seja, é muito bom, é muito benéfico. Um dos principais produtos que a China importa do Brasil é soja, petróleo e outros derivados. Ou seja, como carne e outros tipos, né? Mas, ou seja, para você ver como as relações comerciais entre China e Brasil é extremamente alta. A China hoje é o principal comprador do Brasil. Ou seja, é o nosso maior cliente. Porque tecnicamente falando, quando você vende, quando você exporta, são seus clientes. Quando você importa, eles são seus fornecedores. Então, a maioria dos países, pelo menos os mais relevantes na geopolítica financeira global, você tanto importa quanto exporta. E a China e o Brasil são grandes parceiras econômicas. A China em primeiro lugar e o segundo lugar seria os Estados Unidos. Agora, a China está ganhando e muito. Se você pegar todo o panorama da América Latina, você vai ver que tem várias compras tratativas comerciais com a China. E o Brasil está no topo e de longe. Quase praticamente 3 vezes mais do que o segundo colocado. Então, se nós pegarmos aqui, pessoal, essas relações comerciais do Brasil e China, elas são fundamentais para a economia brasileira. É claro, o Brasil e a América Latina como um todo, o seu principal produto é a matéria-prima. Seja matéria-prima em geral, a menos, é claro, o México, que ainda vende bastante a parte automobilística. Mas o restante, principalmente aqui na América do Sul, é praticamente matéria-prima. Que é uma coisa que o Brasil tem que começar a mudar.
O Brasil tem que sim que vender para a China, para Estados Unidos, para todos os países. O Brasil tem que pensar na nossa economia e no nosso povo. Independente do que seja, nós temos que pensar em nós, como eles pensam neles. Cada um deles vê os seus interesses. Pois, como eu digo, geopolítica não tem amigos. São aliados momentâneos. Mas o interesse é único, financeiro. Quanto mais eles ganham, melhor. Independente se a outra nação está perdendo. Simples assim, essa é a realidade. Aqui eu não estou defendendo China, não estou defendendo Estados Unidos e nem ninguém. Eu estou defendendo o Brasil. Porque isso é um assunto em comum, é uma análise séria de fatos. Vocês podem pesquisar isso daí que vocês vão ver. Então, ou seja, é fatos, é dados, tá? E se caso, agora vamos lá, Estados Unidos realmente fizerem uma sanção, nós não sabemos se realmente vai fazer, qual sanção vai ser, ou se realmente vai ter um peso. Vamos lá, pessoal. Porque eles tentaram fazer nos semicondutores, conforme eu comentei no outro vídeo, e isso hoje não teve relevância. Comentei um pouco mais aprofundado, vocês podem ver no vídeo anterior de segunda-feira. Agora, o que eles poderiam fazer por uma análise econômica que realmente abalaria as estruturas da China, só que atrapalharia muito o Brasil? Era tirar a China do sistema SWIFT, que é o sistema de pagamentos de importação e exportação. Hoje, a grande maioria dessas tratativas comerciais são feitas em dólares. E tem a sua reserva ali, aquele capital que fica ali como uma reserva, uma garantia fiscal, que seria o ouro. Agora, todos esses países, inclusive a China, a grande maioria deles, por trabalharem com dólar e terem que ter uma reserva ali em ouro como uma garantia fiscal, está nos Estados Unidos. Então, ou seja, por isso que os Estados Unidos têm um grande poder. Como que ele pode sancionar um outro país? Devido a isso. Porque as moedas, as tratativas, é ali que você tem a garantia de recebimento ou não, é de acordo com aquelas reservas. Então, se um país é bloqueado ali, isso afeta diretamente a sua compra externa. É claro, pessoal, nós podemos usar outros canais econômicos que tem, mas são praticamente ínfimos hoje. Tanto é que os BRICS, Brasil, Rússia, China, África do Sul, Índia e agora os afiliados, digamos assim, que também estão fazendo parte dos BRICS, seriam os BRICS+, eles estão vendo já uma nova moeda. Inclusive, eu fiz um vídeo somente dessa moeda e qual o porquê dessa importância. Vou colocar aqui apenas um tópico, que é para poder sair dessa dependência do dólar. Porque se os Estados Unidos simplesmente, igual lá, eu não quero que você faça isso, sanciona caso não faça. Ele tem todo um poder quando você usa isso. Ou seja, mas isso, pessoal, a gente tem que colocar uma coisa. Estados Unidos faz isso não é somente porque é a China. É porque hoje o protagonista da economia, da geopolítica mundial se chama os Estados Unidos. Por mais que eu ame o Brasil, queria falar que o Brasil era o protagonista da geopolítica mundial, mas não é. Hoje é os Estados Unidos. Só que a China está vindo ali e vai ultrapassar, se tudo continuar da forma que está, vai ser o novo protagonista do mundo. Então, os Estados Unidos e a China estão competindo para quem vai ser o ator principal. E como eles estão nessa competição, os Estados Unidos tentam frear de todas as maneiras possíveis uma economia que está em crescimento e pode tirar o seu protagonismo. Agora, Estados Unidos faria isso se fosse o Brasil, se fosse a Índia, porque o próximo que vai vir, tá vindo junto ali, é a Índia, pessoal. Vocês vão se surpreender ainda com a Índia. A Índia, tudo indica que vai ser a terceira economia global e, se continuar, a segunda, atrás da China. Então, vai ser um novo panorama. Ou seja, os Estados Unidos iria tentar buscar sanções qualquer país que estivesse atrapalhando ou chegando próximo a ser protagonista. Assim como a China o fará quando ela o conseguir.
Assim como a Índia o fará caso eles consigam também ser o protagonista. Assim como qualquer país faria. Agora, se caso eles tirarem isso daí, e o Brasil ainda até lá não tiver essa nova moeda, esse novo engajamento, que claro, caso isso venha a ocorrer, eu acho que vai até ser mais rápido esse processo, e eu acho que a tendência vai ter um impacto imediato no Brasil, a priori, porém depois os países vão continuar as relações. Fez sanção na China, a China driblou, aumentando a sua produção e driblou. O Irã fez sanções gigantescas no Irã até hoje e o Irã continua cada vez mais tecnológico, inclusive com drones super sofisticados, mísseis de longo alcance super sofisticados. Coreia do Norte é a mesma coisa. Então, ou seja, os países têm como driblar algumas sanções. Agora, o impacto inicial o Brasil ia sentir. Porque imagina você trabalha numa empresa ou vende o seu serviço para uma empresa e essa empresa sofre, sei lá, algum processo na justiça ou algo que bloqueia ali os seus pagamentos. Vai bloquear suas vendas. Então, ou seja, o impacto do Brasil a priori pode ser uma diminuição das suas vendas, o impacto econômico para o Brasil, até a China driblar essas sanções e irem por essa nova moeda ou outros meios de pagamentos, caso seja esta sanção, é claro, tá, pessoal? Vamos deixar bem claro que nós ainda não sabemos. Isso é uma hipótese do que poderia realmente impactar a China a priori. Porque eles podem fazer outros tipos de sanções, só que eles têm que também eles estão pisando em ovo também. Porque se eles fizerem uma sanção dependendo da sanção, a China pode driblar e pelo contrário, muitos países que hoje são dependentes da China, que vendem e compram da China, como é o caso do Brasil, em grande quantidade, o principal parceiro, vão buscar uma saída mais rápido. Agora, caso eles sancionem alguma coisa que realmente possa atrapalhar um pouco, será que vai realmente atrapalhar? Será que vai causar alguma coisa? O que eles poderiam fazer? Cenas para os próximos capítulos. Agora, vamos torcer para que, caso seja, não seja algo tão impactante, porque isso daí atrapalharia a economia do Brasil momentaneamente. Ou seja, atrapalharia você, atrapalharia eu, o Brasil iria perder o seu poder econômico hoje por ser o principal fornecedor da China e o principal cliente ser a China. Então, ou seja, iria ter um grande movimento aqui no Brasil, pois iria cair bastante a nossa economia a priori. Agora vamos ver, pessoal, a gente não pode afirmar que é isso, porque as sanções elas nem sabemos se realmente vai fazer, se os Estados Unidos vai ter coragem de fazer algo assim tão impactante, se vai ser o fato ou não. Agora, uma das coisas que o Brasil, ao meu ponto de vista, pessoal, a gente tem que parar de vender somente matéria-prima. Quando eu digo parar, não é você cortar as relações de matéria-prima, não é isso. É vender e vender cada vez mais. Porém, fazer o nosso produto. Nós temos aqui, o povo brasileiro é um povo extremamente trabalhador. É um povo que tem muito conhecimento, tem pessoas capacitadíssimas. Nós poderemos fazer muita coisa aqui, gerar emprego em nosso país, pelo menos nas partes públicas, como polícias, exército, marinha, entre outros. A gente poderia fazer armamentos aqui para nós, inclusive para exportação. Nós poderíamos fazer trens, navios, aviões, muitas outras coisas que a gente pega hoje, sucata de fora, sendo que nós temos a matéria-prima, que é o que todos eles visam. Nós não podemos ser o país somente da matéria-prima para termos uma hegemonia, para termos cada vez mais relevância na geopolítica mundial. Não sei se vocês concordam comigo, é mais até um desabafo aqui, porque quem sabe a gente chega lá. Eu quero ver o Brasil grande cada vez mais. Um grande abraço a todos vocês. Se vocês gostaram, se vocês concordam com o que eu falei, comente aqui embaixo. Se vocês não concordam, não tem problema, comente aqui também. Isso é uma discussão, uma democracia, nós temos que trocar informações. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de seguir o nosso canal. E eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso Pix. Ajuda muito. Se vocês puderem, quiserem, ajuda a manter o canal e a gente conseguir trazer cada vez mais informação de forma relevante e uma análise séria da geopolítica, mostrando o lado financeiro dessas movimentações
políticas do nosso mundo. Um grande abraço a todos vocês e vamos ver a cena dos próximos capítulos que eu vou manter vocês informados. Um grande abraço, até a próxima!